Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do OGCast. Eu sou Ana Faita, estudante de jornalismo e uma das hosts do episódio de hoje. E junto comigo também está Rafael. Prazer, eu sou Rafael Domingos, sou estudante de produção musical e fonográfica. É um prazer estar aqui com vocês novamente aqui no OGCast. E para quem não conhece o OGCast, vou explicar rapidinho o que é a nossa ideia aqui. A ideia é que seja um papo de aluno para aluno, onde a gente recebe profissionais, professores, para falar sobre o mercado de trabalho. E nessa temporada, a gente tem uma coisa muito especial aqui. Estamos recebendo também alunos, porque a gente sabe que temos histórias lindas sendo construídas aqui dentro de casa. Então, se você é um aluno que quer vir aqui contar a sua história, você pode se inscrever no nosso Forms, que está no Instagram da GECOM, @MBMorumbi_VO, para indicar alguém e vir aqui bater um papo com a gente. E, falando de aluno, hoje a gente tem um convidado muito especial. Quem é o convidado de hoje, Rafa? Hoje é o Gustavo Sartori, jornalista, estudante de jornalismo e criador da página Sartori Critica, onde compartilha críticas e análises de filmes e séries. O Gustavo começou a graduação em 2022, certo? Isso. E em 2023, seu projeto no Instagram começou a atrair a atenção de distribuidoras, cabines de imprensa e eventos importantes. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Prazer, Ana. Prazer, Rafa. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. É uma oportunidade muito especial aqui, ainda mais por ser da AMB. Então, é isso. Gustavo, conta pra gente como você começou no jornalismo, por que você escolheu essa área? Então, a história... Eu sou uma pessoa que, tipo, muita gente fala, né? Tava em dúvida entre dois cursos até o final. Eu sempre quis fazer jornalismo. Desde que eu era criança, assim, eu gostava muito de futebol, né? Então, eu gosto ainda, né? Gosto muito de futebol. E eu acompanhava o dia inteiro notícias de transferência, de futebol, ficava vendo... Abria o UOL, ficava o dia inteiro e eu gostava muito de ficar falando pros outros, assim, né? Ah, tal jogador vai pro Palmeiras, tal jogador vai pro Corinthians, tudo. Aí teve um dia que eu peguei e falei uma informação do nada, assim, no elevador, assim, no meu prédio. Soltei pra um vizinho meu, e minha mãe tava junto, e ela falou, caraca, você podia ser jornalista. Aí eu fiquei com isso, muito tempo na cabeça, eu tinha, 10, 11 anos, e desde então eu sempre tive focado ali que queria fazer jornalismo. Então foi uma decisão bem fácil, assim. Olha, eu vou te falar, eu também sou jornalista. Eu acho que eu nunca tive essa questão do chamado. Eu ia fazer jornalismo, eu ia ser nutricionista, ou eu ia fazer medicina. Só que aí quando eu descobri que eu precisava saber de química, de tudo, eu falei, não, eu vou virar jornalista mesmo. Então, gosto muito. Como eu gostava muito de futebol, às vezes eu pensava em fazer educação física também, né? Mas aí quando eu fiquei sabendo de parte de ortopedia também, ficava sabendo, eu falei, não, o jornalismo te escolheu. Exatamente. Nossa, que poético. O jornalismo te escolheu. Vou falar que ele me escolheu também. É sobre isso. E, Gustavo, conta pra gente, além de estudante, como o Rafa já contou, você tem uma página no Instagram onde você também exerce o papel de jornalista. Conta pra gente um pouco sobre a página. Então, como eu falei, eu entrei em 2022 na faculdade e quando eu entrei eu queria ir pro jornalismo esportivo, né? Porque eu comentei que eu gostava muito de futebol e tudo. Mas é loucura, assim, quando eu entrei na sala, assim, né? A apresentação no primeiro dia, todo mundo sabia, não, você quer fazer o quê? Jornalismo esportivo. Aí outro jornalismo esportivo. Eu falei, caraca, deve ser um pouco mais concorrido, né? Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo, assim, ainda mais minha paixão pelo cinema, que eu sempre gostei muito de cinema. E aí, até que em 2023, eu resolvi criar uma página, né? A Sartori Critica. E foi dando certo aos poucos. E aí, eu comecei a estudar mais cinema, tudo. E estamos aí hoje. Você lembra qual foi o primeiro filme que você colocou na página? Então, o primeiro filme que eu fiz uma análise mais ou menos assim foi Clube da Luta. Legal. E, por ironia do destino, a primeira vez que eu fui convidado para uma cabine foi do mesmo diretor de Clube da Luta, foi do filme do David Fincher chamado O Assassino, que foi em 2023, que eu recebi o convite, era em novembro, mais ou menos, era um filme da Netflix com distribuição da O2. E foi bem legal, meio que o filme que me fez mudar, assim, minha visão sobre cinema foi Clube da Luta, e meu primeiro evento profissional, assim, como jornalista focado em cinema foi com o mesmo diretor de Clube da Luta. Acho legal. E, Gustavo, aqui no AnjaCast, a gente também tem a missão de explicar esses termos mais técnicos que nossos ouvintes que não são jornalistas não sabem. Então, conta pra gente o que é uma cabine. Então, a cabine de imprensa é uma sessão que acontece muito, geralmente, antes da estreia, né? Tem casos, às vezes é no mesmo dia da estreia, reservada só para jornalista, né? Então, chega no e-mail lá o convite da distribuidora
E, por exemplo, vai lançar agora semana que vem. Semana que vem eu tenho cabine de O Telefone Preto 2. Meu Deus. Telefone Preto 2 estreia dia Que 16 de legal. outubro. E eu vou ter uma sessão dia 8. Dia 8 de outubro que eu vou assistir. Aí eles dão esse tempo antes pra eu desenvolver a crítica, tudo e até pra divulgar o filme pra eles também, né? De certa forma. Né? E é uma oportunidade para os jornalistas assistirem antes da imprensa, tudo pra sair as críticas, tudo pra ter o termômetro, né? E falando nisso, eu fiquei sabendo que você participou também da coletiva e cabine de imprensa do filme Ainda Estou Aqui, Sim. né? Você pode falar um pouquinho sobre? Então, a cabine da Ainda Estou Aqui aconteceu acho que uns 15 dias antes da estreia no Brasil e já tinha muito rumor, assim, de Oscar, tudo, né? Sim, sim. E foi uma cabine um pouco mais, assim, mais reservada, que, tipo, a gente teve a sessão do filme antes, a gente assistiu o filme antes, aí acabou a sessão, eles entregaram um papelzinho e você tinha que escrever uma pergunta pro elenco. Aí tava o Walter Salles lá, a Fernanda Torres, o Selton Mello e os 2 roteiristas do filme, que agora me fugiu o nome. E aí, o que acontece? A gente eram muitos jornalistas, né? Então não tinha espaço para todo mundo. Você escrevia a pergunta no papelzinho e dava para eles antes de entrar na sala, né? Que ia acontecer a coletiva. E aí tinha quem estava comandando ali, que era o Roberto Sadovski, não sei se vocês conhecem, que é um jornalista da UOL, se eu não me engano. Mas o que acontece é que, tipo, ele foi conversando tanto, né? Que acho que, imagino eu que as perguntas todas estavam tudo rodeado de Oscar, né? Tá todo mundo querendo saber de Oscar. Então ele que foi conduzindo ali a entrevista, foi mais pergunta dele do que... Nossa, mas foi uma oportunidade muito legal, assim, né? Quando ganhou o Oscar ainda, eu falei, caraca. Eu tava. tava Eu lá, vi antes de todo exatamente, mundo aqui no Brasil. Bem legal. E, Gustavo, conta pra gente como você faz uma análise de cinema. Então, com o tempo, querendo ou não, tem que ter muito estudo, né? Querendo ou não. Eu ainda não... Tô longe de ser o especialista em cinema, bem longe. Eu já fiz alguns cursos, né? E por meio dos cursos, né, o networking foi muito importante para mim começar a receber a oportunidade de cabine de imprensa, tudo. E na análise a gente tem que sempre fazer algumas perguntas que, né, às vezes o filme não foi feito para você, né? Tem muitos filmes que não foi feito para você, tem um público específico, você tem que pensar o filme na visão daquele público, né? Então, por exemplo, Barbie. Barbie é um filme que, tipo assim, eu sei que não foi feito para mim, né? Eu não sou o público-alvo do filme. Mas eu acho que o objetivo deles foi muito bem alcançado, visando o público-alvo deles. Então eu tenho que ter todo esse pensamento. Crítica, né? Sim, tem que ter todo esse pensamento na hora de fazer uma análise, uma crítica. E você falou sobre cursos. Você pode contar pra gente que cursos você chegou a fazer? Então, eu fiz um curso chamado Teoria, Linguagem e Crítica, do professor Pablo Vilaça, né, um crítico de cinema bem respeitado assim no Brasil. E por meio dele eu conheci foi um curso online, né, mas eu desenvolvi networking, que eu falei bastante com uma menina chamada Karen, do Lagoa Nerd, que ela já tinha contato com umas distribuidoras. E é isso, né? O networking é muito importante porque, primeiro, para eu começar a ser convidado, eu tinha que mandar um e-mail me apresentando, né? Para as distribuidoras. Eu tenho a página, tudo, seria importante, seria legal vocês me convidarem, tudo. Só que eu mandei para várias e no começo só, 2 me responderam, né? Mas conforme vai passando, né? Você vai participando de mais eventos, tudo... Acho que não sei se vai ter um contato, assim, entre as assessorias. E aí, hoje eu tô no mailing até, da Secretaria Municipal de São Paulo. Que legal. É, loucura. E outro curso que eu fiz foi a Experiência do Cinema, do professor Fábio Hockenbach, que é tudo online também. E também um curso chamado Oficina de Crítica, do Arthur Tuotto. Eu fiz esses 3 cursos, mais os livros, né? Eu li um livro chamado... Eu tô lendo, né? Porque é um livro muito, muito grande, chamado... A Arte do Cinema, uma introdução, que de introdução não tem nada, é um livro bem completo, um né? Mais técnico. Tinha uma apostila de cinema mesmo, tem vários termos até pra você entender tudo. Do David Bordwell e da Kristen Thompson. E também um outro livro dois outros livros que eu acho que são muito importantes assim para quem tá entrando, é um livro chamado Como Falar sobre Cinema, que vai falando cada tópico, aí indica filmes sobre... é um capítulo todo sobre fotografia. Aí no final, a autora, que é a Anne Hornaday, ela indica alguns filmes que você tem que assistir para entender melhor, né, como funciona. Então esse livro é muito bom também, foi o primeiro livro de cinema que eu li. E outro livro também que é A Linguagem Cinematográfica, do Marcel Martin, que é um outro livro introdutório assim muito bom, que eu acho que eu recomendo para todo mundo que
quer começar a estudar cinema. Vocês conseguem ver que ele tem acesso a vários eventos, né? Gente, De exato. cinema, audiovisual aqui do Brasil. Ele tá no mailing até na Secretaria de São Paulo, gente. Imagina, qualquer dia ele chega em casa e tem lá um press kit da casa, de São Paulo, da prefeitura. Isso aí é E legal. você também participou da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, né? Sim, ano passado eu cobri a mostra. Esse mês começa a 49ª. E a mostra é muito legal porque são vários filmes que muita gente não tem acesso, sabe? Uhum. Então, por exemplo, o primeiro filme, ano passado, o filme da coletiva foi A Nora, né, que ganhou o Oscar. Sim. Nossa, deixa eu fazer um parênteses. Eu assisti. Odiei a Nora, meu Gente, Deus, nossa. Gente, que filme horrível. Então, é um filme que, tipo, eles lançaram pra coletiva e a coletiva foi, sei lá, no começo de outubro e o filme só foi chegar no Brasil em janeiro. Bastante tempo. Então, bastante tempo. Então, a mostra muitas vezes serve pra lançamento que só vai vir daqui muito tempo. Então, por exemplo, tem um filme... Qual filme que agora já tá confirmado? Tem o Bugônia, que é um filme do Yorgos Lanthimos, mesmo diretor de Pobres Criaturas, tá confirmado na mostra desse ano. E o filme estreia, sei lá, acho que no final de novembro no Brasil. Então já... Mas é uma oportunidade pro público, tá? É aberto pro público, são sessões pro público, o público já assistia antecipadamente. Mas aí Muito como você faz, por exemplo, no caso de Anora? Você assistiu em outubro e só chegou aqui em fevereiro. Você só comunica sobre o filme em fevereiro ou você comunica assim que você assistiu? Não, então, é um bom ponto que você comentou, né? Que tem alguns filmes que tem o embargo. O embargo é um filme que, tipo, por exemplo, o filme vai estrear quinta que vem, eu assisto na sexta-feira, antes. Aí tem um embargo que, tipo, você só pode falar desse filme terça-feira. Isso é previamente Alinhado já alinhado com vocês. as produtoras alinham com a gente. Mas no caso de Anora, não. No caso de Anora, até porque como ia ter sessão pro público, né? Era um filme que eu podia Livre. falar a hora que eu quisesse. Mas aí eu só fui comentar mais quando tava perto do Oscar, que o filme se popularizou mais também, né? E pensando assim, também é importante isso que ele fala sobre aberto ao público, essas mostras, que muitas vezes a gente não conhece, não sabe sobre Sim. esses eventos, né? Então, E quando você participa, enquanto fazendo análise, crítica, como é que você também vê a percepção do público em relação aos filmes da mostra, que da chegam mostra antes... e como eles também fazem a crítica, a análise, Não, então, hoje a em opinião dia... pública? Hoje em dia tá muito mais acessível, né? Pra se fazer. Então, tipo, tem muita crítica, assim, que eu vejo que é muito rasa, de certa forma. Que não alinha os pontos do filme, tudo direitinho. Mas por exemplo, o Letterboxd hoje em dia é muito importante por causa disso, né? Que Sim. pra você ver principalmente a opinião do público, da pessoa, né? Que tem o Rotten Tomatoes, né? Que é um site que tem Bem ali... famoso, aliás. É bem famoso, que tem Avalia. a análise do público, tem a nota do público e a nota da crítica. E geralmente tem alguns filmes que é bem diferente, né? Mas acho que pelo Letterboxd, acho que é o melhor panorama hoje pra você tirar, né? Porque cada um faz a sua análise individual lá e é importante, tem espaço pra todo mundo falar, né? O cinema é uma arte popular. Todo mundo tem. E pra você, como você se prepara pra esses eventos? Então, eu moro um pouco longe, né? Geralmente dos cinemas, então eu vou... Chego bem cedo, as sessões geralmente são de cabine de imprensa são pela manhã, né? Que é a primeira Olha, sessão do cinema. Que legal. É. Não fazia ideia. Pra mim era sempre 9 horas da noite. Não. Horário do mainstream é isso. Um horário comercial, assim. Tem as pré-estreias, né, também, que sim. aí são, geralmente são 8h30 começa. Mas cabine de imprensa é sempre 10h30, é a primeira sessão do cinema, porque eu acho que o cinema fecha só pra cabine, Sim. entendeu? Então aí vai muito jornalista, tudo, e eu vou e geralmente eu começo a absorver mais o filme no caminho de volta pra casa, né? Aí, geralmente, né, quando eu tô assistindo o filme, eu levo um caderno pra anotar, tem algum enquadramento que eu achei interessante, eu anoto tudo pra eu ir absorvendo no caminho, e aí quando eu chego em casa, eu passo tudo pro computador e já começo a pensar sobre o filme, pra não... Não perder Não também perder a memória tanto, fresca, né? Aham. E como é que você anota no escuro? Então, eu anoto, às vezes eu... Já. sem- Já sem ver. técnica, Né, às vezes eu chego em casa e tá só uns rabiscos lá, eu falo, que é isso, O meu que eu Deus?" escrevi Exato, aqui? Tipo letra de médico, né? Isso foi uma dica que eu peguei no curso do Paulo Vilaça, que ele Olha, falou que que bacana. ele fez isso, aí eu comecei a aplicar isso toda vez que eu vou em cabine, não só em cabine, mas às vezes eu vou assistir algum filme em casa mesmo, né, e eu fazer... Porque, tipo, todo filme que eu assisto hoje, né, que tem muito filme essencial, chamado essencial, que eu ainda não assisti. Aí eu faço essa... E logo depois que termino o filme, eu vou procurar análise, vou procurar outras visões sobre o filme.
tema interessante. Aí é isso, às vezes eu chego em casa, tá só rabisco lá. E assim, de fofoca, como você consegue esses convites? Então, convite, que nem eu falei, é importante você ter alguém que passe contato da produtora, inclusive alguém que queira fazer cinema, que esteja entrando no mundo da crítica, tem o meu contato lá na bio do Olha, Instagram. gente. Olha aí, gente, Importante. ele é acessível Eu faço ainda. lá. Olha que legal. Pra Eu você faço ver lá como o volta. AGCast traz informação A de gente, ouro. a gente só traz convidado acessível. 100 estrelinhas aqui na GCast. Aí eu passo contato das assessorias tranquilo, né? Que é muito importante o networking, né? Pra você começar a ser chamado, receber essas oportunidades. É porque, pelo menos pra mim, quando eu comecei como jornalismo, também como mercado de trabalho, sempre falavam pra mim, você precisa ter networking. Você precisa fazer networking. Só que ninguém ensina como que você faz o bendito do networking. E você fica, tá, mas e aí? Eu vou chegar com uma pessoa, vou falar com ela do nada. E tem sempre muito aquela síndrome do impostor de você virar e falar, não... Eu não vou chegar numa pessoa e falar, oi, tudo bem? Essa sou eu faço isso, isso, isso. De se autopromover em cima dos outros. Porque é aquilo, a gente se reduz à nossa insignificância, mas ao mesmo tempo você tem que ser o propulsor da sua carreira, senão ninguém vai falar de você. Sim, Não exatamente. ficar superficial, né? É. Ter algo assim pra agregar também, né? Então, mas isso é um problema que eu tenho. Eu sou bem tímido, então, tipo, em cabine de imprensa tem várias pessoas do mesmo nicho que eu. Mas eu raramente puxo assunto com alguém. Assim, o meu networking começou online, assim mesmo. Tipo, conhecendo outros criadores online. Às vezes eu só cumprimento alguém, mas geralmente cabine mas é muito importante o networking. É muito importante mesmo no jornalismo. E pra você, falando de cinema, uma pergunta mais pessoal. Hum. Qual é o seu gênero favorito que você gosta só de assistir, sem precisar comentar? Gênero favorito? Gênero favorito assim, só pra assistir, acho que é comédia. Pra assistir e pra comentar. Pra absorver mesmo é drama. Drama é onde mais tem, acho que... mais nuances do filme, né? Eu vou dizer. Acho que é... Qual foi o que mais te marcou? Filme de drama. Filme de drama, deixa eu pensar. Tem um filme chamado Paris, Texas, que é de 1984, que é uma jornada mesmo é uma jornada familiar, de redescobrimento familiar, que é muito interessante, que tá... Não sei se ainda tá nos cinemas, mas estava nos cinemas agora, que tinha relançamento, é um filme de 40 anos atrás, Sim. mas teve relançamento pro cinema. E é um filme muito importante pra quem tá começando no cinema também, porque tem vários pontos, tipo, ele pode parecer um pouco mais lerdo no começo, tudo, mas quando você passa ali na metade, a última 1h30, que é mais a resolução familiar ali, é muito interessante, você nem vê o tempo passar, real. E hoje em dia, pra você, você sente que o cinema ele tá no momento de mais desvalorização ou valorização? Porque a gente vê, por exemplo, grandes redes fazendo promoções e ações para as pessoas voltarem a ir ao cinema, por exemplo, Semana do Cinema, que acho que só esse ano já aconteceu umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. Então, Semana do Cinema é muito importante pra manter... Eu sou aquela pessoa que eu acho que, tipo, o cinema nunca corre risco de acabar. Porque é uma experiência que, tipo, você não vai ter a mesma... Se você assistir um filme em casa, a experiência no cinema vai ser completamente diferente, né? Eu acho muito melhor no cinema. Mas eu acho que tem muito do streaming, o público do cinema foi muito reduzido, principalmente depois da pandemia, né? E hoje em dia, você vai no cinema, por exemplo, com o público, é muito difícil alguém não sacar o celular do nada no cinema, sabe? Tirar foto da tela, tudo. Mas um negócio que eu vi bastante, que, por exemplo, Ainda Estou Aqui teve uma boa bilheteria no Brasil, né? E é importante isso até pro cinema brasileiro, assim, né? Agora vem o Agente Secreto esse ano, que provavelmente deve ir pro Oscar também. E eu acho que vai ser a mesma coisa que Ainda Estou Aqui. Mas eu acho que o cinema tá vivendo uma fase meio instável, ainda tem essas promoções da Semana do Cinema, principalmente, que eu acho muito interessante mesmo, a Semana do Cinema. Mas eu acho que é muito por causa do streaming, e eu acho que a pandemia também, vídeo curto, essas curtas informações, acho que também prejudicou um pouco a experiência de ir no cinema direto. E pra você comenta filmes de streaming também? Comento Como você também. seleciona? Qual você vai comentar? Não, o streaming geralmente tem que... Eu assisto todo tipo de filme, né? Eu levo mesmo como uma profissão, então... Olha que legal, a profissão dele é assistir filme, É, gente, então. é ir pro cinema. É tipo você ser pago pra comer, pra provar as coisas. Olha que legal. Então, porque no livro da Anne Hornaday, ela começa falando isso. Não, quando se fala que é crítico de cinema, as pessoas mais ou menos querem saber, não, como que você faz pra ser pago pra assistir filme? Tipo, um negócio muito, né? Exato. É a vida dos sonhos mesmo. Assim. Mas tem muito filme ruim que eu assisto também, né? Tem horas assim na minha vida que eu gostaria de
pegar de volta, assim. E Dá assim, de uma pausa no filme e não assistir mais, cansei. Então, não vou criticar. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso. Não. Tem que ir até Uma o final. curiosidade, assim, por semana, você tem uma média ou você dosa? Como é que Então, você faz eu tento por assistir mês? filme todo dia. Mas, por exemplo, hoje eu não vou conseguir, né? Chegar em casa tarde e tudo. Aí amanhã, como é sábado, não vou fazer nada, eu vou tentar assistir dois, vou tentar repor tudo. Mas eu tento assistir todo dia e eu sempre vou passando por movimento, tá ligado? Assim, sabe? Teve o realismo italiano, assisto uns filmes, assim, mais antigos, tudo. Pra entender a história do cinema também, conhecer novos diretores. E sempre me permitia conhecer novos cinemas, né? De países, né? Mais... Porque hoje em dia o que mais chega pra gente é o cinema estadunidense e o cinema brasileiro, não tem como, né? Sim. Cinema brasileiro menos ainda. Mas eu me permito muito, assim, a conhecer outros cinemas e daí surgem várias experiências muito legais. E aqui na GCat a gente gosta de saber de detalhes. Você acabou de falar que tem filmes que você acha muito ruim. Qual foi o pior filme que você já comentou? Me conta. Então, Nomes. tem um filme Eu que gosto de fofoca com eu assisti nomes. numa cabine ano passado chamada O Cara da Piscina. Não Que, sei qual vocês que nunca ouviram é. falar, né? Não. Esse não foi pro Cinemark lá de Osasco. Não Então, assisti. nossa, é um filme que assim, eu tava assistindo, tava no cinema lá, revirando que é a história sobre um piscineiro, um cara que cuida da piscina, aí do nada vira uma trama de perseguição, de agente especial, assim, vai pra um caminho nada a ver o filme. Na piscina? Em torno da piscina? Então, a é história? um piscineiro que do nada ele começa a... Mas o filme acontece em torno da piscina. Não, tipo, assim, ele é um piscineiro e ele literalmente mora na piscina, assim. Ele mora na Como que piscina. ele- na piscina com água? Ele Loucura. ele dorme na piscina? Não, ele tem Ao uma. redor, né, Ele assim. tem uma Ah, casa do lado da tá. piscina. Ele. Mas Desculpa, eu fui muito o que não literal. deixa de ser estranho. Imagina se ele dormisse na piscina. Oxe, Aí morrer não afogado. conseguiria viver, não ia né? dar, não. Aí não. Ele tem isso e aí do nada vira essa bagunça. O filme é uma bagunça. Foi um filme que eu tive uma experiência 1 hora e péssima. 40, Assim. 48. Acho que é 1h40, eu acho, o filme. Geralmente eu sei. Geralmente é. E, Gustavo, pra gente aqui, a gente tá falando muito sobre cinema. Sim. Sua principal plataforma pra criticar cinema é o Instagram. Mas, querendo ou não, a gente tem influência de alguns outros veículos de jornalismo mais voltado para o jornalismo de entretenimento, como, por exemplo, Omelete, Adoro Cinema, Papo Sim. de Cinema. Como você vê a atuação deles nesse jornalismo cultural voltado para o Brasil? Então, acho muito importante, né? Principalmente, sempre que eu chego em casa, também procuro crítica escrita. Eu acho que é muito importante. Além de vídeo de YouTube, eu acho que é muito legal você assistir vídeo no YouTube. Às vezes é até mais fácil, né? Você dá o play lá, tudo. E às vezes crítica escrita tem um monte de termo meio complicado, sabe? Mas eu acho importante. E eu gosto muito de ler as críticas do Omelete, do Papo de Cinema também. Tem uma página que se chama, acho que Observatório Nerd, que eu também gosto muito. Eu também busco ler críticas de um site estadunidense chamado Roger Ebert, que é o crítico de cinema mais respeitado que teve no mundo, assim. Ele já faleceu, mas o site continua ativo. E as críticas geralmente são lá e eu sempre acompanho bastante lá. Então tem espaço para todo mundo, né? Ainda mais, vídeo curto também, tem espaço para todo mundo. E assim, pensando no mercado de cinema aqui no Brasil, como que você acha que tem as oportunidades para iniciantes de críticos, jornalistas, assim, baseado com dados da Ancine? De cineasta? Isso, assim, para críticos e jornalistas iniciantes. Não, então, crítico, eu acho que é mais essa coisa... abertura. Eu acho que hoje, que nem eu falei, hoje em dia é mais fácil, né? É mais acessível você começar... Por exemplo, conhecer uma página minha, eu faço tudo na página. Eu edito vídeo, eu faço roteiro, tudo. Então, hoje, pra você dar sua opinião na internet, é muito mais tranquilo. E pra você chegar a se nominar crítico e começar em cabine e tudo, eu acho que é acessível e é importante o networking, né, pra você. Que nem eu já comentei aqui. A palavra do episódio é networking. É gente. networking é uma coisa muito contatos. importante. Inclusive, faça o networking com o Gustavo. Podem fazer lá. Podem fazer Faz comigo no também, Instagram que Pra sou ter jornalista acesso. também. O Rafa, produção musical. E, Gustavo, como você percebe a tendência do crescimento dos streamings, querendo ou não, por conta da pandemia? Filmes que bombam na For You do TikTok estão aparecendo e estão lançando, por exemplo, de Netflix, de Amazon Prime. Por exemplo, a Disney agora tem alguns filmes que ela só lança no streaming. Como você percebe isso impactando o jornalismo voltado para o cinema, o crítico?
Eu acho que, assim, geralmente, por exemplo, eu nunca recebo screener, que o screener quando, tipo, por exemplo, vai lançar uma série, eles mandam um episódio antes pelo seu e-mail. Olha que legal. Aí tem isso também, né? Eu nunca recebi de screener. Mas como série você só assiste em casa, eu acho que tem espaço pra filme também, né? Tem muita gente que recebe screener antes. E dá pra fazer. Acho que a crítica não se baseia só a experiência dentro do cinema. Filme de streaming também é cinema e dá pra fazer a crítica normal. Acho que... E você comentou um pouco sobre alguns veículos que você se inspira também. Mas tem alguma prática que você faz também para quando você precisa se inspirar? Prática pra me inspirar. Eu tenho bastante bloqueio criativo. Como você lida com ele? Então, às vezes eu tô sem saber que filme falar. Às vezes eu tenho muito filme pra assistir, eu não sei qual filme assistir, né? Aí geralmente eu começo a pesquisar. Sei lá, se eu precisar passar a tarde inteira pesquisando sobre um filme específico, eu vou pesquisar pra escolher certo. E aí isso volta rápido pro bloqueio criativo, né? Que sempre vai ter conteúdo hoje em dia, né, pra você se inspirar. Eu acho que, tipo, não só de criador de conteúdo brasileiros, né? Eu acho que você se dispor... Hoje no YouTube, você consegue colocar legenda, né? Traduz automaticamente, às vezes não é tão certo assim, mas dá pra você pesquisar vídeo de criador de conteúdo de outros países. E isso é muito bom e já me ajudou muito. E uma pergunta que eu tenho aqui que surgiu agora, assim, de comunidade, né? Porque você faz a crítica, a análise, e aí vai ter os leitores, as pessoas que acompanham. Exato. Né? Como que você mantém e fomenta, assim, essa comunidade que te acompanha e que faz crescer a página? Como é que funciona, assim? Então, tem um negócio na minha página que eu faço uma vez por mês, né? Pra manter bastante engajamento, que eu chamo de mata-mata, que geralmente eu pego um gênero, escolho vários filmes e eu coloco, tipo, começa nas oitavas de final e vai até a final, o pessoal votando. Você assiste esses 8 filmes? Eu tenho que assistir todos, porque eu voto. Olha Já que manda bem. legal! Aí eu tenho que colocar lá, eu já fiz de filme, acho que já fiz de ator também, qual é o seu ator favorito, tudo. E também ter experiência com o público, também chega muito comentário negativo, né? Não tem como. Às vezes, você gostou de um filme e a pessoa odiou. A pessoa vai te xingar nos comentários, né? Você tem que saber lidar com isso. Tem uma vez que eu fiz um ranking, acho que é a publicação que mais teve alcance assim, na minha página. Foi um ranking de filmes da Marvel pós-Ultimato. Meu Deus. Quando eu falar de super-herói, aí a rapaziada pesa ainda mais. O pessoal pega pesado. E são fãs que é aquele fã fanático, não fala mal do super-homem. Exatamente. E nesse post aí eu recebi xingamento até em italiano, assim. Sério? Foi loucura. Foi engraçado, gente. Mas acaba sendo, né, assim, faz parte, né? Faz parte. Tem que saber dosar, né? Tem que saber dosar também. E o psicológico também tem que estar em dia, né? Sim. Vamos Tem. combinar. Principalmente pra gente que é jornalista, você tá lá, você precisa dar a sua cara à tapa. Porque Tem. você é uma pessoa falando, você tem uma opinião, e a minha opinião é válida como qualquer outra. E você tocou num ponto muito legal da gente abordar. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como você lida com as críticas do seu trabalho, que é uma crítica. Então, eu geralmente lido de maneira bem construtiva. Assim, tem umas que eu vejo e eu falo, pô, tipo assim, a pessoa tá só... E tem aquelas pessoas que vai só pra te destabilizar, sabe? Só pra te xingar mesmo, gratuitamente. Mas é o que eu falei, tem que saber dosar e tem que saber quem que tá comentando, fazendo alguma crítica construtiva ou quem tá só tacando hate em você a troco de nada. Porque acredito que também cria debates, né? Sim, Através das é muito críticas, importante. Né? E aí, acho que essa é a principal... É tirar do ponto, né? limão uma limonada, né? Exato, cria debate. E ainda mais no cinema, eu fazendo crítica, eu não sou o dono da razão, tô longe de ser dono da razão. Então, se você gostou do filme, a gente vai debater lá de maneira tranquila, sem precisar xingar, obviamente. Né? Sem ferir nenhum direito humano, exatamente, né? mas é muito legal esse contato, assim, é legal. Gustavo, muito obrigada pelo tempo. Eu adorei o nosso papo de cinema. O que eu mais gostei ainda é que semana passada a gente recebeu um professor também aqui da IMB, que ele faz estudos de cinema, né? Então, que legal. Fábio Shoa. Vai super casar, eu adorei. Muitas coisas, por Legal. exemplo, a gente falou de Ainda Estou Aqui com ele também. Muitos paralelos, é muito legal a gente ver, a gente vai conseguir comparar um pouco sobre o que você trouxe como aluno e ele
como professor. E aqui no AGCast a gente também tem uma parte que é um quadro fixo que a gente faz o Conselho do Convidado, onde você conta um conselho que você gostaria de ter recebido quando começou, ou um conselho que você acha importante dar para os seus colegas de profissão. Você pode olhar para aquela câmera e o palco é seu para o seu conselho. Então, o conselho que eu vou dar talvez seja um pouco batido, mas é que, às vezes, eu me vejo num lugar de tipo, eu tenho que estudar e quando eu estiver pronto eu vou começar. Não é assim que funciona. Você nunca vai... Se você pensar assim, você sempre vai se sentir pronto. Então, se você tem paixão por alguma coisa, acredita em você, começa. E é aquele ditado mesmo. Primeiro você começa, depois você melhora. Exato. E eu acho que é muito importante isso. E é um conselho que sempre que eu tô nesses momentos de bloqueio criativo, tudo, eu sempre penso nele e eles sempre me ajudam bastante. Maravilhoso. É melhor feito do que perfeito, né, gente? Perfeito, E isso depois também. a gente se aprimora. Exato. Gustavo, agora a câmera também é sua para você se vender, contar pra gente onde a gente se encontra, onde nossos ouvintes podem conversar com você. Se você quiser deixar Instagram, LinkedIn, todo seu. Então, pessoal, meu Instagram é @sartoricritica. Eu comento bastante filme e série lá, que a gente passou o tempo inteiro comentando aqui. No meu LinkedIn é Gustavo Sartori, tá lá também, quem quiser comentar. E como eu já comentei aqui no meio do episódio, caso você queira se inserir aí na crítica, queira contato de distribuidor, alguma coisa, contato e-mail, pode me mandar mensagem lá. Realmente, eu sou bem acessível mesmo. Você pode mandar mensagem, eu vou ver. E eu vou te auxiliar da melhor maneira possível. Perfeito. Isso, Muito fechou? obrigada, Gustavo. Muito obrigado mesmo pelo convite. E, Rafa, como a gente te encontra? Vocês me encontram no LinkedIn como Rafael Domingos e no Instagram como @RafaelDomingos, com os 2 As no início. E eu queria também lembrar aqui que você tem uma newsletter, né? Tenho. Tá meio parado faz um tempinho, fazendo que eu não escrevo, mas tá na Substack lá, é substack.sartoricritica, que às vezes lá é mais texto mesmo, ali é texto. Às vezes eu posto crítica direto por lá, às vezes eu faço algumas análises de filme mais aprofundadas por lá também, passando minha visão, então é legal também, eu gosto bastante de escrever lá. E Ana, pra te encontrar nas redes? Olha, vocês me encontram no LinkedIn como Ana Júlia Faita. Podem super me mandar mensagem, tanto no LinkedIn, no Instagram é @AnaFaita com 2 As e também no TikTok, Ana Faita. Sou muito acessível em qualquer uma das plataformas, se vocês quiserem conversar sobre mercado. Se vocês também quiserem vir aqui no AGCast, quiserem mandar uma mensagem indicando alguém. E não esqueçam de nos acompanhar. As redes oficiais do AGCast é @AMBMorumbi na VO. A gente tem o nosso canal no YouTube. Para você que está nos assistindo, não esquece de comentar, curtir, deixar aqui o seu like, salva, manda para algum dos seus amigos e comenta pra gente aqui qual convidado você gostaria de ver aqui no AGCast, que a gente vai trazer. E você que está nos escutando pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página e curtir o nosso episódio. É isso, pessoal. A gente fica com o nosso papo por aqui. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada por ter Eu que agradeço. vindo. Foi um Obrigado, papo foi muito super legal. Um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. Beijão.